Aleluia. Paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Que manhã maravilhosa na presença de Deus, né? Tive uma semana de batalha espiritual, né? Toda vez que a gente vai fazer algo para o Senhor, é levantada uma verdadeira guerra no mundo espiritual contra as nossas vidas. E eu estava ali no banco, ouvindo os louvores, adorando ao Senhor. Estava recebendo um fluir de Deus que estava descendo. É como se descesse algo, não tem como explicar, mas como se uma água descesse do trono de Deus na minha vida. E eu estava sentindo. E eu entendi uma coisa. Todo aquele que tem propósito, tem chamado para fazer algo para o Senhor, é atacado espiritualmente. Às vezes não entendemos porque nossa vida não é fácil, né? São guerras, são batalhas, acaba uma, se levanta a outra, porque Satanás quer impedir que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Amém, queridos? Essa série é muito especial porque fala de algo muito importante na nossa vida, que é a oração. E a oração, ela muda a nossa história, amém? Tem um texto que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Ela é remédio, juntas e medula, para o corpo, e ela é remédio para a nossa alma e espírito. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, nessa noite, eu creio que Deus, Ele vai nos limpar, porque a palavra dele é maior do que eu. A palavra de Deus é maior do que tudo que está aqui nessa noite. E ela vai ser poderosa na nossa vida, amém, queridos? Vou ler o versículo tema que se encontra em Filipenses 4:6, que diz assim: não andes ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentei seus pedidos a Deus. Obrigado. Apresentei seus pedidos a Deus. O versículo já começa falando de ansiedade, né? E a ansiedade é o mal do século, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, ficamos ansiosos por algo, né? Interessante que eu até tirei alguma coisa assim. Ansiedade é preocupação intensa, excessiva e persistente, medo das situações cotidianas. Ansiedade é medo de algo não dar certo. Então, quando nós estamos ansiosos, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente são ocupadas pelas coisas dessa terra. E, querido, ansiedade e preocupação é pecado. E é pecado de idolatria. Porque quando estamos preocupados com algo, é algo da terra. É algo que está tomando o espaço de Deus dentro do nosso ser. Por isso que Jesus, por 3 vezes, em Mateus 6, ele nos adverte a não nos preocuparmos com as coisas dessa terra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tema principal é a oração. Se a gente procurar na Bíblia, né, fala muito sobre a oração. Separei alguma coisa aqui. Nós vemos a batalha de Daniel por 21 dias, onde Daniel orou ao Senhor. Deus enviou a resposta para Daniel, mas foi travada uma verdadeira batalha no mundo espiritual, para que a resposta não chegasse até Daniel. E aqui no capítulo 10, versículo 12, diz assim: e ele prosseguiu:
Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Primeiro dia que Daniel orou, Deus respondeu a oração de Daniel. Só que nós vemos, querido, que a oração é uma arma poderosa para o mundo espiritual. A oração sempre foi uma arma de defesa usada por Daniel na invisível guerra espiritual. A oração ela é poderosa porque quando oramos, nós não estamos vendo o mundo espiritual, mas Deus está agindo ao nosso favor. Nesse cenário de Daniel, houve uma guerra no céu entre o príncipe da Pérsia e o príncipe de Israel, que foi o arcanjo Miguel. Enquanto Daniel orava, uma verdadeira batalha espiritual era travada no céu. Mas essa batalha foi vencida pela persistência da oração de Daniel. E nós vemos aqui que Daniel, ele tinha uma rotina de oração, né? No capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, o rei Dário assinou um decreto. Quando Daniel soube que era o decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, do andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Daniel é um homem ocupado, mas ele tinha uma rotina disciplinada. Por 3 vezes no dia ele orava ao Senhor. E a palavra de Deus está falando aqui que ele não orava para pedir, orava para agradecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Daniel, ele tinha uma rotina, ele tinha uma disciplina. A prioridade dele era a oração, independente de qualquer coisa. Muitas das vezes nós falamos para nós mesmos, ou para as pessoas, eu não tenho tempo para orar, eu sou muito ocupado. Na verdade, quando falamos que não temos tempo para algo, porque esse algo não é prioridade na nossa vida. Quando algo é prioridade na nossa vida, nós achamos tempo para fazer. E nós vemos, querido, que não tem como nós demonstrarmos para Deus que nós cremos nele, que nós acreditamos nas promessas dele, sem ter intimidade com Deus através da oração. Quando eu deixo de orar, eu mando um recado para Deus de que eu não creio que Ele pode fazer um milagre na minha vida. Às vezes nós temos um problema e nós ficamos tentando resolver ele com a força do nosso próprio braço. Traçamos estratégias de tudo quanto é jeito. E esse problema muitas vezes não é resolvido. Porque nós não oramos ao Senhor. Não buscamos a Deus a resposta certa para os nossos problemas. Nós vemos que Jesus no Novo Testamento foi o maior exemplo de oração e de intercessão eficaz. Jesus, sendo Filho de Deus, tinha um propósito de salvação para a nossa vida. Tinha uma vida de oração, de constante oração. A Bíblia fala que Jesus pregava, fazia a obra do Senhor, se retirava e ia buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 1 de Marcos, versículo 35, diz assim, ó, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ali ficou orando. Jesus levantou antes de todo mundo, para que ninguém viesse impedir a ele, para orar, interceder. Nós vemos que no capítulo 14 de Marcos também, Jesus ele diz assim, eu vou ler o texto para ficar mais claro.
Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse a seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, afastasse dele aquela hora. Tamanha foi a angústia de Jesus Cristo. E a arma que Jesus usou foi a oração. Às vezes nós estamos angustiados, procurando alguma resposta para algo que está acontecendo na nossa vida. E através da oração, o Espírito Santo de Deus, Ele nos acalma, Ele nos tranquiliza, Ele mostra as promessas que Ele tem na nossa vida. Ainda que o cenário da nossa vida não seja um cenário favorável, olhamos com os olhos carnais e achamos assim: não tem mais jeito, está tudo errado, eu não consigo resolver esse problema. Mas quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo de Deus nos acalma e traz paz para a nossa vida. Nós vemos que no versículo em que eu li, diz assim, versículo 7 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Quando eu oro, eu recebo a paz. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela vai além da minha compreensão humana. Está dando tudo errado, mas eu tenho paz. Oro para um lado, está tudo dando errado, mas eu tenho paz. Porque a paz de Deus, ela se manifesta não em meio à bonança, mas em meio à guerra na nossa vida. Por isso é importante nós termos uma vida de oração, de ligação com Deus. Por isso que essa dificuldade de orar. Já viu como é que é difícil orar? Se deixar para orar, para dormir, dorme primeiro de orar, né? O certo é a gente orar cedo. Quer orar, ora cedo. Não ora para dormir não, que dá boa noite para Jesus e vai dormir. Boa noite, Jesus. Dormiu. Então nós vemos que a oração era poderosa. Jesus estava angustiado. Muito angustiado. Uma angústia mortal. A palavra de Deus diz que ele suou gotas de sangue. Tamanha foi sua angústia. Imagine o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus se propõe a orar, a buscar o Pai. Pai, se for possível. Foi a única coisa impossível para Deus foi livrar Jesus de passar por esse cálice. E Jesus ora assim: se for possível, passa de mim esse cálice. E nós vemos que esse cálice não passou. Por quê? A nossa oração tem que estar alinhada com a vontade da nossa vida. Não adianta orar por algo se não está alinhado com a vontade de Deus. Mas assim falou a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Se pedimos algo, a palavra diz que estiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber. Às vezes nós oramos e não recebemos, porque Deus sabe aquilo que vai fazer bem para a nossa vida. Eu lembro que eu trabalhei numa fábrica no Rio de Janeiro. Eu trabalhava em outra fábrica, era a fábrica de freezer e bebedouro. E eu estava querendo sair dessa fábrica, mas não sabia como, né? E eu estava orando a Deus, estava muito difícil o trabalho lá, a empresa estava entrando em falência, já tinha entrado em concordado, falei, tem que sair daqui. E eu comecei a orar a Deus assim: Senhor, arruma uma porta de emprego para mim que eu venha ter tempo para a tua obra. E orava: Senhor, arruma uma porta de emprego para mim que eu venha ter tempo para a tua obra. Fui chamado no RH e o Espírito Santo de Deus no meio do caminho falou assim: você vai embora. Agora. Cheguei lá, sentei, o responsável pelo RH começou a preparar
a gente quer despedir, porque não sei o quê. Eu falei, não, já sei, já sabia disso. Já ele olhou para mim assustado, assim, como é que você já sabia? Quem é que te contou? O Espírito Santo já havia me contado. Fui embora, eu falei, Senhor, e agora, Deus? Uma semana depois, meu irmão trabalhava numa agência de emprego e falou, tem uma vaga aqui numa fábrica aqui, você quer vir fazer a entrevista? Fiz a entrevista na agência, passei, me mandaram para a fábrica para fazer a entrevista na fábrica. Chegando lá, passei, e eu perguntei, você foi um dos selecionados. E eles falaram assim, eu perguntei para ele, qual vai ser o horário? Ele falou assim, de 6 às 1h35. Eu falei, o quê? 6 horas, 1h35 da tarde, depois do almoço eu vou embora? Sim, é esse horário. O que eu orei a Deus, irmão? Eu especifiquei minha oração, falei, Senhor, eu quero uma porta de emprego que eu venha ter tempo para ti. Eu tinha muito tempo, porque chegava em casa era 2 e pouca da tarde, então tinha tempo de dormir e fazer. Deus abriu a porta, operou um milagre na minha vida. Acabou esse problema? Não, querido. Saiu um supervisor, entrou outro lá, esse supervisor começou a me perseguir. Começou a me perturbar. Enquanto as máquinas, era fábrica de tinta, né? Tinta offset, que é de revista, de tinta, várias, camisa de futebol, tudo quanto é tipo de tinta offset lá fabricava. O supervisor começou a me perseguir, porque minha máquina era uma máquina de alta produção, ele queria que eu fizesse 1 tonelada de invase no meu período, enquanto os outros eram 150 quilos. E era aquela pressão, e minha máquina era tinta preta. E a tinta preta vai tudo quanto é tipo de resto de tinta, porque se você misturar todas as tintas, dá cor preta. Então tinha um tamborzão cheio de cor, de tudo quanto é tipo. E aquilo entupiu o filtro da máquina. E quando eu ia limpar o filtro da máquina, era 30 minutos. Entupia várias vezes, e ele me cobrava. Eu falei, meu Deus, que perseguição. Entrei de férias. Meti meu joelho no chão e comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus. Aí comecei a orar a Deus. Quando eu voltei, era outro supervisor. Era o mesmo, só que o tratamento mudou. Eu era o único rapaz que ia na sala dele cobrar aumento, falava que queria falar com ele, falava assim, pessoal, tu foi lá em cima falar com o Marcelo? Eu falei, fui, porque ele era um supervisor muito arrogante. E eu ia lá, eu fiz uma amizade com aquele supervisor. Não porque eu era bonzinho, mas porque eu orei. A oração, ela é poderosa. Poderosa. A Bíblia fala assim, em Coríntios 10, 3. Pois, embora vivamos com os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas, pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu sou ser humano, mas a minha luta não é segundo a força do meu próprio braço. Não luto segundo esses padrões. Mas as nossas armas, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. A oração é uma arma poderosa que destrói fortaleza nas nossas vidas. Fortaleza do medo, fortaleza da dúvida, fortaleza da perseguição. Todas as fortalezas a oração destrói. Não temos acesso ao mundo espiritual, mas se a gente orar, Deus vai agir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também Davi. Qual era o segredo de Davi nas batalhas? Nós vemos que Davi lutou muitas batalhas, né? Foram grandes as batalhas. E eu penso para mim, irmãos, que humanamente falando, você lutar contra um exército, você com a espada na mão, onde tem várias pessoas com espada, e você lutar várias guerras, e sem sequer ser machucado pela espada, é difícil, hein?
Mas nós vemos que a Bíblia fala que Davi lutou todas as guerras. E nenhuma espada feriu Davi. Qual era o segredo de Davi? Aqui no 2 Samuel 5, 19 diz assim, um dos versículos que fala sobre isso. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar o filisteu? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá, eu entregarei nas suas mãos. Esse era o segredo. Davi, antes de ir para a batalha, Davi orava. Consultava Deus. Ei, Deus, essa decisão que eu tenho que tomar, Deus, Davi, pode tomar. Estou contigo. Esse era o segredo da vitória de Davi. Davi era um homem vitorioso, porque ele consultava Deus. Davi orava. Muitas das vezes, nós devemos orar antes de tomar qualquer decisão. Existem decisões na nossa vida que nós conseguimos reverter e outras não. Então é melhor a gente orar ao Senhor e fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa vontade. Você tem que vencer o seu ego. Você tem que vencer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ser submisso à vontade de Deus. Nós vemos que também Pedro, no capítulo 12 de Atos, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela e ele tocou no lado de Pedro, e Pedro acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse, vista-se, calça sandálias. E Pedro assim fez. E disse o anjo ainda, põe a tua capa e siga. O milagre aconteceu na vida de Pedro, não foi porque Pedro foi amiguinho de Jesus, porque foi discípulo de Jesus. O texto deixa bem claro que a igreja estava orando intensamente para a vida de Pedro. Nós vemos que somente um milagre poderia livrar Pedro daquela situação. E o milagre aconteceu. Pedro foi liberto. Milagrosamente. O texto disse que todas as portas foram se abrindo. A oração abre portas na nossa vida. A oração quebra as algemas, quebra as cadeias. O milagre foi tão grande que Pedro achou que estava sonhando. O que está acontecendo? Eu acho que isso é um sonho. Depois Pedro se tocou que não era um sonho. Que verdadeiramente Deus havia feito um milagre na vida de Pedro. Engraçado, irmãos. Depois desse texto, fala que Pedro chegou na casa, bateu na porta e as pessoas não acreditaram que era Pedro. Não é Pedro não. Como é que pode estar orando com uma situação, um milagre chega e você, não é Pedro não. É engraçado, a Bíblia tem umas coisas que muito engraçado. Mas é assim na nossa vida, irmãos. A oração ela é poderosa. Nós temos que ter uma vida de oração, uma rotina de oração. Nós vemos que o nosso pastor ele vem aqui todas as manhãs para orar. Eu não posso vir na parte da manhã devido ao trabalho, mas na sexta-feira o André está aqui. Eu sempre venho aqui. Só quando não dá mesmo, eu falo para ele, André, hoje não dá. Mas eu estou aqui. Eu preciso de orar. A gente não ora quando a gente tem vontade. É a mesma coisa você ir no deserto e você não sentir vontade de beber água. Você vai morrer desidratado. Porque você bebe água no deserto sem sentir sede. Da mesma forma, a oração, a gente tem que orar mesmo sem vontade. A gente tem que ler a Bíblia mesmo sem vontade. A gente tem que arrumar um tempo, querido. Não tem desculpa. Eu trabalho, eu acordo cedo, acordo às 5 horas da manhã. Tem gente que acorda fazer exercício, malhar, 6 horas da manhã, está na academia. Não arrumou tempo para fazer um exercício? E a gente fica dando desculpa. Não tem tempo não. Eu acordo, vou trabalhar, volto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tem que ter
a disciplina e a vontade de orar, querido. A oração não é para Deus, a oração é para nós. Porque o nosso relacionamento com Deus transforma a nossa vida. Tira a angústia, tira a tristeza, tira a ansiedade. Às vezes estamos ansiosos e oramos a Deus. O Espírito Santo, ele vem com aquela doce voz suave, nos acalma. É como se o Espírito Santo, quando a gente ora, pegasse a gente no colo. E quando eu oro, querido, eu começo a sentir a presença de Deus, eu começo a chorar igual criança. Meu Deus, vou levantar com o rosto aqui todo molhado, meu Deus. Eu choro na presença de Deus. Quando a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus orando, irmão, é a choradeira, não tem como você se conter. É muito forte a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus bota a gente no colo e começa a fazer carinho na nossa cabeça. E começa a dizer assim, eu estou contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluias. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Ora, querido. Começa a orar. Entrega o seu ser para Deus. Abra o seu coração. Rasga o seu coração. Fala a verdade para Deus. Ó Deus, preciso mudar muito nessa área aqui, Deus. Eu tenho falhado aqui. Eu tenho insistido nesse pecado, Senhor. Se abra diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor, querido. Deus conhece todos os seus pecados. Mas Deus quer saber se você está disposto a reconhecer os seus pecados e deixar. É isso que Deus quer saber. Você está disposto a deixar? A mulher adúltera chegou diante de Deus e Jesus falou para ela: teus pecados são perdoados. Vai e não peques mais. Não faça de novo. Deus está olhando para o nosso coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi errava e falava assim: errei mesmo. Não, foi eu que errei. Não, o culpado não foi a mulher, não. O culpado foi eu. Davi assumiu seus erros. É isso que Deus quer ver na nossa vida. Se a gente ficar dando desculpa, foi a situação, Deus. Eu estava meio carente, Deus não quer saber da nossa desculpa. Deus quer que a gente reconheça o nosso pecado e peça perdão diante dele. Peça perdão, querido. Deus está disposto a te perdoar. A oração do Pai Nosso, perdão. Senhor, perdoa o nosso pecado. Pecado assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente tem que perdoar os nossos devedores também, para Deus perdoar a nossa vida. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o meu reino. Não, venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Tudo é para Ele. Tudo é dele. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele está cuidando de você. Que situação você está passando? Deus está cuidando de você. Cláudio, eu não consigo ver, mas Ele está cuidando, querido. Eu lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, eu passei por algumas situações e quando eu cheguei aqui, Deus falou assim: você lembra que era eu que cuidava nessa situação de você? Eu falei: meu Deus, Deus sempre estava cuidando de mim, eu achava que estava sozinho. Aí se abriu a minha visão e eu vi que Deus estava cuidando de mim. Deus está cuidando de você, querido. Ora a Ele, peça a Ele, interceda. A Bíblia fala também, no livro de Jó 42, a história de Jó é uma história muito conhecida, mas no finalzinho do livro diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, deu em dobro tudo que ele tinha. A oração da intercessão ela é poderosa, querido. A gente ora pelos outros e Deus abençoa a nossa vida. Né, pastor? É verdade. A gente intercede pelas pessoas. Por que isso, querido? Você lembra que Salomão, em sonho, orou a Deus e falou que queria sabedoria não para ele ser o bambambam, mas ele queria sabedoria para cuidar de quê? De pessoas. Aí Deus: opa, você está interessado nas pessoas? Então vou te patrocinar. E aí, Deus abençoou a vida, deu sabedoria, deu riqueza, deu tudo para Salomão.
porque ele se importava com pessoas. Por isso que a oração de intercessão, ela é tão poderosa na nossa vida. Por isso que Deus nos abençoa. Deus abre porta. A minha mãe, ela está com 75 anos e desde quando eu me conheço como gente, né, minha mãe sempre orou por todo mundo. O vizinho todo não era crente, mas tinha um problema, ela ia lá na minha mãe para minha mãe orar. É engraçado isso, né? A vizinhança toda, tem problema, vai lá na Severina. O pessoal não era nem crente, mas ia pedir ela para orar. Até os espíritas pediam ela para orar. Era engraçado o negócio. E minha mãe até hoje, ela ora, o joelhinho dela tem 2 calinhos aqui. Ela mostra aqui, meu filho, ó, tô orando, hein? Aí mostra o calo para mim aqui, ó, a marca aqui. Eu falei, tá bom, mãe. E minha mãe, ela tem um dom, que ela ora que Deus responde rapidinho. Não sei o que ela tem com Deus, mas ela ora e responde. Eu tô com um problema, eu chego para a mãe, ó, tô com um problema assim, qual o nome da pessoa? Eu falei, o nome tal. E o que está acontecendo? Ela tem um caderno lá, que aquele caderno durante o ano vai acabando, de tanto pedido de oração. Ela tem um bolo de pedido. As pessoas do Rio de Janeiro ligam para ela pedindo para ela interceder. Porque ela tem um dom da oração. E Deus responde, querido. E as pessoas ligam, agradecem. Então isso é algo que eu tenho que ter esse dom também, né? Esse dom tem que passar para mim também, né? Que é o dom da intercessão. Amém, queridos? Nessa manhã que Deus colocou no meu coração com essa palavra, que Deus abençoe a todos. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós vamos sair daqui, vamos para nossas casas, mas a gente tem que guardar isso em nosso coração. Precisa orar de manhã cedo, na hora do almoço, ora um pouquinho. Olha como é que dá para orar, ó. Acordou para trabalhar? Ora. Vai almoçar? No serviço não tem lugar. Vai dentro do banheiro? Ó, dentro do banheiro. Chegou em casa de noite, tomou um banhozinho, vai para o quarto, ora de novo. Então não dá para orar. Tá assim, né? A gente não tem desculpa. Amém, querido? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.